Tudo certo, pessoal? Vamos estudar juntos hoje sobre as características anatômicas das superfícies dos ossos. As superfícies dos ossos possuem várias características estruturais adaptadas a funções específicas, que devem ser desenvolvidas no nosso sistema músculo-esquelético. Elas variam entre depressões e aberturas, processos que formam articulações e processos aos quais se fixam os tendões, ligamentos ou qualquer tipo de tecido conjuntivo que esteja presente no nosso sistema. Iniciando aqui por depressões e aberturas, nós temos os forames, que são aberturas, aberturas nas quais passam vasos sanguíneos, sistema nervosos e ligamentos. Um exemplo que nós temos disso é o forame magno do osso occipital. Esse aqui, ó, deixa eu virar um pouquinho. Esse em verdinho aqui é o forame magno. Extensão, onde fica presente aí algumas das partes do nosso sistema nervoso, onde se inicia a nossa coluna cervical, onde tem o contato aí da nossa coluna com o cérebro, com o crânio, a nossa calota craniana. Depois dele, nós temos o exemplo aqui dos meatos. O que são meatos? São canais tubulares que se estendem do externo, do ambiente externo até o ambiente interno de um osso. Um exemplo que nós temos é o meato acústico externo. Esse aqui, o meato acústico externo, presente no osso temporal. Qual que é a função do meato acústico externo? A função dele é encaminhar todo e qualquer som que seja captado pelo pavilhão auditivo até os tímpanos, até os ossículos da audição. No caso, o martelo, a bigorna e o estribo. Então, ele tem a função de ser um condutor, fica presente no osso temporal. Esse é um exemplo de meato. Uma outra forma que nós vamos falar é a fossa. O que é a fossa? A fossa é uma depressão rasa sobre um osso. Ou seja, ela é uma parte côncava presente em uma estrutura óssea. Normalmente ela é usada para que outro osso se conecte a ela. É o local de incidência de uma outra estrutura óssea. Deixa eu dar um... A gente pega aqui o osso temporal. Bem nesse vermelhinho aqui é a fossa glenoide. Em algumas das literaturas trazem esse detalhe anatômico no osso temporal, trazem como fossa mandibular também. Fossa glenoide ou fossa mandibular. Depois, quando nós partimos para os processos que formam as articulações, nós iniciamos pelos côndilos. O que são côndilos? São proeminências grandes e arredondadas que formam uma junção. Vou dar um exemplo aqui na mandíbula. Esses são os côndilos da mandíbula. Eles são uma face arredondada e os côndilos se encaixam justamente na fossa mandibular ou fossa glenoide presente no osso temporal. Os côndilos da mandíbula se articulam com a fossa glenoide ou a fossa mandibular do osso temporal, formando a articulação temporomandibular. Essa é a presença aqui, é um dos exemplos que nós temos de côndilos, quando falamos de processos que formam articulações. Fora isso, nós temos os côndilos do fêmur também. Vou descer até o fêmur para a gente conseguir dar uma olhada. Vamos isolar o fêmur aqui. Esse vermelho, aqui onde eu estou evidenciando aqui, é um côndilo também, um côndilo do fêmur. Esse é o côndilo lateral de um fêmur esquerdo. E esse em azul é o côndilo medial de um fêmur esquerdo. São côndilos, Eles são arredondados e formam uma junção.
são dois exemplos em potencial de côndilos que nós temos no nosso esqueleto. Depois disso, nós vamos para a cabeça. O que é a cabeça? É uma projeção arredondada que forma uma junção e é sustentada na porção constrita do colo do osso. Um exemplo disso é a cabeça do húmero, nós temos a cabeça do fêmur. Vamos evidenciar aqui para vocês. Cabeça é tudo aquilo que é evidenciado, né, é sustentado por uma porção constrita do osso. A porção constrita é uma porção afunilada, é uma porção menos calibrosa. Aqui nós temos o colo do fêmur. E aqui nós temos a cabeça do fêmur. A cabeça fica acima do colo. Cabeça do fêmur, essa parte aqui meio acinzentada, e o colo do fêmur, essa parte mais avermelhada. Outro exemplo que nós temos disso também é a cabeça do húmero. Vamos isolar aqui para que vocês possam ver. Esse laranjinha aqui, ó, é o colo anatômico, né? É um colo. E aqui na ponta é a cabeça do fêmur, a cabeça do húmero. Ou seja, toda a cabeça vem sustentada por um pescoço, por um colo, né? Dependendo da literatura, traz como pescoço também. Depois disso, ainda em processos que formam articulações, a gente consegue ver as faces, que são superfícies articulares lisas, como as faces vertebrais. Vou pegar uma vértebra aqui. Essa vértebra lombar é a L2. Essa parte aqui de cima, olhando de uma vista, isso aqui está numa vista anterior, uma vista em perfil direito e uma vista em perfil esquerdo. Aqui nós estaremos olhando de cima para baixo, né? Então toda essa face aqui que vocês estão vendo em roxo, essa parte superior aqui, ó, do corpo da vértebra, é uma face. É uma superfície articular lisa e plana, que inclusive serve para sustentação, né, onde ficam alojados os discos intervertebrais. Nesse caso aqui, como por ser uma vértebra L2, ou seja, uma vértebra, é a segunda vértebra lombar, nessa parte de cima vai ficar o disco intervertebral que se divide entre a L1 e a L2, a vértebra lombar 1 e a vértebra lombar 2. E aqui embaixo vai ficar o disco intervertebral que fica entre a vértebra lombar 2 e a vértebra lombar 3. Então, essas faces articulares das vértebras, né, alojam os discos intervertebrais. Depois disso, nós temos os processos aos quais se fixam os tendões, ligamentos ou qualquer outro tipo de tecido conjuntivo. Nós temos as tuberosidades. O que são tuberosidades? São projeções grandes e arredondadas, geralmente encontradas em uma superfície áspera. Um exemplo disso é a tuberosidade deltoídea. A tuberosidade deltoídea fica presente no húmero. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês. Aqui, ó. No húmero. Deixa eu verificar aqui. Essa aqui é uma vista anterior do húmero. A tuberosidade deltoide é bem aqui onde está esse roxinho aqui, ó. Qual que é a função da tuberosidade deltoide? Ela fixa um tendão que é ligado diretamente ao músculo deltoide. O músculo deltoide ele fica presente no ombro, né? Ele é a maior porção do ombro, é formada pelo músculo deltoide e é o músculo abdutor do ombro, o músculo responsável por fazer os movimentos de abdução do ombro, né? E ele se fixa exatamente aqui na tuberosidade deltoide, presente na diáfise do húmero. Depois disso, nós partimos para os processos espinhosos ou espinha. Isso a gente consegue ver de uma vista posterior. Processo espinhoso da coluna, processo espinhoso das vértebras. Ele é uma projeção aguda. Nada mais é do que uma projeção aguda presente no corpo da vértebra numa face posterior. A maioria das funções do mesmo
limitar o movimento de flexão, se eu não me engano, é flexão, é isso, exatamente. A função desses ligamentos que ficam presentes aqui no processo espinhoso, no caso o ligamento supraespinhoso, ele é de limitar a flexão da coluna, ele limita o movimento de flexão que a nossa coluna vertebral faz. E sim, fica localizado nos processos espinhosos de todas as vértebras da coluna cervical. Nós temos também os trocânteres. Os trocânteres só são encontrados no fêmur, na epífise proximal do fêmur. Deixa eu remover esses outros ligamentos aqui, que nós vamos falar exatamente sobre esse ligamento aqui, ó, que é o ilho femoral. Mas eu vou deixar ele de um lado só, do outro lado eu removo. Esse aqui é o ligamento ilho femoral. O exemplo de trocânter nós temos 3. Que é esse aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar a divisão bem legalzinho deles aqui. Uma vista anterior do fêmur, focando na epífise proximal. Aqui nós temos o trocânter maior, né? Esse que está em rosa mais clara, que é o trocânter maior. De uma vista posterior, nós temos o trocânter menor. Aqui de uma vista posterior. Aqui não fica bem evidente. Deixa eu ver se eu consigo achar. Não vou conseguir achar. Aqui não fica evidente. Mas mais ou menos aqui, ó. Por onde eu estou evidenciando com a seta aqui, mais ou menos assim, ó. Aqui tem um outro trocânter, que se chama trocânter terceiro, né, que de acordo com as variações anatômicas aí por fatores evolutivos da espécie, algumas pessoas deixaram de desenvolver, né, esse trocânter terceiro, assim como a tuberosidade glútea, né, que também se faz presente aqui. Aqui é a tuberosidade glútea, exatamente aqui onde eu mostrei, ó. Esse em verdinho aqui é a tuberosidade glútea, né? De acordo com fatores evolutivos, né, algumas pessoas já nascem sem esses detalhes anatômicos, né? Que são importantes ainda, mas porém, de acordo com a evolução ao longo dos anos aí, é bem possível que deixem de existir. Assim como os dentes molares, por exemplo. As pessoas que nasceram normalmente após o ano 2000 têm uma predisposição a não desenvolver o crescimento dos molares. Após uma pesquisa eu percebi esse tipo de coisa e essa falta de espaço para o desenvolvimento dos molares se dá por uma curvatura diferente presente no osso esfenoide. Né? Essa curvatura diferente, né, mais acentuada presente no esfenoide, não deixa espaço para que os dentes molares se desenvolvam. Né, os dentes do juízo, né, não deixa espaço para o desenvolvimento desses dentes. E por causa dessa falta de espaço para esse desenvolvimento, as pessoas normalmente, né, aos arredores do ano 2000, não desenvolvem mais, né, grande parte dessas pessoas, não todas, não desenvolvem mais o desenvolvimento dos molares. Mas isso é só uma curiosidade. Voltando para cá, esse é o trocânter. No caso do trocânter, ele faz a sustentação do ligamento ilho-femoral. Né, ele é ligado diretamente nos trocânters. O ligamento ilho-femoral ele é responsável pela abdução da cintura pélvica com a coxa, aqui, com o fêmur. Ele é responsável por fazer a abdução, né, desse osso mais calibroso aqui dos membros inferiores. Depois disso nós temos as cristas, que é uma margem ou uma borda bem proeminente. Um exemplo disso é a crista ilíaca do quadril. Deixa eu tentar evidenciar aqui para vocês. A crista ilíaca é essa em azulzinho aqui, ó. Essa parte aqui superior, que vai beirando aqui a parte de cima do osso ilho. Essa é a crista ilíaca. Nós temos um ligamento aqui, que se liga diretamente aqui na crista ilíaca, se não na crista ilíaca, bem próximo dela, que é o ligamento ilho-lombar.
né, que liga desde a parte posterior. Aqui estamos em uma vista anterior. Vemos aqui o acetábulo, a espinha ilíaca antero-inferior, espinha ilíaca antero-superior. Nós temos aqui a fossa ilíaca. E de uma vista posterior, o ligamento ilho-lombar, ele começa se ligando daqui, dessa parte posterior, até chegar aqui na crista, né? Tudo isso aqui participa de um ligamento. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, estão os ligamentos, ó. Ligamento ilho-lombar, né? Ligado na crista ilíaca, e tem outros ligamentos aqui. São sacroilíacos, ligamento, mas enfim, tem ligamentos ali que partem da coluna do ilho, né, para a coluna lombar. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. O vídeo sobre as características anatômicas das superfícies dos ossos, né? É bem simples, de uma forma que eu tento explicar da melhor forma possível, da forma mais simples na qual eu compreendi, né? Lembrando que eu sou um estudante de radiologia também. Então, qualquer dúvida, vamos somar junto, né? Manda aí nos comentários aí, a gente conversa, a gente refaz o vídeo sem problema nenhum, a gente está aqui para adquirir os conhecimentos. Então, espero que todos tenham compreendido da melhor forma possível, e se tiver erros, me perdoem aí, mas a gente arruma junto caso for necessário. E até o próximo vídeo.